Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Bom dia, irmãos. Para quem eu não vi ainda, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 a 18. Eu não sei se você está sabendo, mas a morte está na nossa agenda. A gente vive hoje como se a morte fosse opcional. Uma coisa que a gente pudesse pular, mas não quero desanimar vocês não. Mas você tem prazo de validade. Na hora que chegar a sua hora, você vai. E eu espero que você vá na minha frente. Não estou com pressa. 1 Tessalonicenses trata desse assunto, à luz da segunda vinda de Cristo. E esse assunto nós não podemos ignorá-lo. Nós temos que conhecer a fundo esse assunto. E eu preguei aqui no culto das 8, 5 razões porque Jesus ressuscitou. Primeiro, porque Ele era Deus. E a morte não pode matar Deus. Ele é a vida. Ele é o autor da vida. Ele deu a vida. Ele reassumiu. Segunda razão teológica, Jesus ressuscitou para cumprir as Escrituras, a lei, os profetas e salmos. Jesus ressuscitou para destruir o poder da morte, do pecado e do diabo. Quarta razão, porque Jesus ressuscitou, Ele ressuscitou para a nossa justificação. Quando Ele ressuscita, Deus declara no tribunal divino: nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Mas o ápice da ressurreição é que Jesus Cristo, Ele ressuscitou justamente como primícia dos que dormem. E Ele abre então a fileira agora daqueles que vão ressuscitar. Se o primeiro Adão trouxe a morte, o segundo Adão, que é Cristo, através do seu ato de ressurreição, vai trazer a vida para nós. Todo mundo quer saber como é que vai ser lá no céu. Até eu gostaria, se desse para Deus mandar umas mensagens, mas não tem como. Temos que estudar a Bíblia. 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Irmãos, a igreja é a comunidade da esperança. Ninguém tem esta mensagem, só a igreja. Cristo
Ele ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, todos nós também ressuscitaremos. E a Bíblia diz que nós teremos um corpo semelhante ao dele. Então você vai poder passar pelas paredes. Seu corpo será tangível como o corpo de Jesus após a ressurreição, mas um corpo que não estará preso à matéria. E eu não sei como é que vai ser esse negócio de galardão. Se o galardão for brilho, a única coisa que nós vamos usar lá no céu é KO, para dar brilho, dar uma limpada de vez em quando. Mas eu queria chamar a sua atenção, porque Paulo diz que ele está vivendo uma situação onde os crentes, ignorando a doutrina da ressurreição, ignorando a situação daqueles que já partiram, já morreram, eles estão desesperados. E Paulo então vai instruí-los, e vai nos instruir nesta manhã, para que nós sejamos fonte de consolação. Que essa doutrina da ressurreição e da volta de Jesus seja motivo de alegria para nós. Que a nossa morte, como diz os puritanos, seja visto por mim e por você como o dia mais importante da nossa vida. Tá certo? Vocês não gostaram não, eu estou me esforçando, mas não. Veja aí, versículo 13, vamos ler juntos? Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm. Então veja bem, aqui a realidade da ignorância. Eles ignoram esse assunto. Por isso eles estão tristes. Segundo, qual é a matéria, qual é a doutrina que eles ignoram aqui? A situação daqueles que já morreram. As consequências de ignorar essa doutrina. Para não vos entristecerdes como os demais que não têm o quê? Esperança. Então, quando a gente ignora um assunto tão importante, a gente sofre as consequências de ignorar esse assunto. E nessa área, meus amados irmãos, tem muita gente ensinando muita coisa que não está na Bíblia. Primeira coisa, fala-se de que haverá 2 ressurreições. A Bíblia não diz isso. Só haverá uma ressurreição final de justos e injustos. Alguns ensinam, os dispensacionalistas, que haverá um arrebatamento secreto da igreja. Eu estou aqui no domingo, Alan some. Eu fico preocupado, porque se eu fiquei, eu não vou. Então, preste atenção, que Paulo vai ensinar. E eu queria que você observasse os detalhes do texto. Primeiro, versículo 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então preste atenção, são 4 detalhes importantes aqui. Primeiro, a ressurreição é matéria de fé. Ele diz assim, se cremos. Então não é para ser discutido, é para crer. Às vezes nós não vamos compreender na sua profundidade, mas eu preciso crer. Essa é uma matéria de fé. Segundo, o conteúdo, o autor da ressurreição diz Deus por meio de Jesus. Então somente quem é eterno, somente quem tem a vida eterna pode transmitir essa vida eterna. Somente quem tem vida em si mesmo pode transmitir vida para o outro. Por isso que Deus, Ele é o autor da ressurreição.
Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele é a fonte. Terceiro, o tempo da ressurreição. Quando é que acontecerá a ressurreição? Tanto de justos quanto de injustos. Ele está focando aqui nos irmãos. Na segunda vinda de Cristo. E é tão interessante que na segunda vinda Ele trará os que estão mortos em sua companhia. Onde estão os nossos irmãos que já morreram hoje, agora? Eles já estão na presença do Pai. Eles já estão desfrutando do céu. Não plenamente, não no corpo ainda. É aquilo que a Bíblia chama de estado intermediário. Mas já estão com Jesus. Certo? O que Jesus disse para o ladrão na cruz? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Na parábola que Jesus contou de Lázaro e o rico, lá ele mostra justamente também isso. Então todos os nossos queridos irmãos que já partiram esse ano passado, os nossos parentes crentes, todos eles já estão na presença de Deus. Por isso que quando Jesus voltar, eles voltarão juntos com Cristo. Estão entendendo? Veja no texto o que ele está dizendo: trará em sua companhia. Então quando Jesus voltar na segunda vinda, os crentes que já morreram e que estão com ele virão nessa caravana celestial. E nesse ato de vir, eles já receberão o quê? O corpo, a ressurreição. E é tão interessante que o objeto da ressurreição aqui são os que dormem. Ele diz assim: pois cremos, matéria de fé, que Jesus morreu e ressuscitou, assim Deus também, mediante Jesus, o autor, o tempo, sua segunda vinda, e o objeto da ressurreição, os que dormem. E aí diz, e eu queria que você entendesse isso, essa palavra dorme é usada na Bíblia para aqueles que já morreram, mas esses que já morreram, eles não estão dormindo de forma inconsciente, não. Eles já estão na presença do Pai, louvando, adorando, desfrutando. Porque dormir parece que a pessoa está inerte, está inconsciente. Não. Eles já estão desfrutando da presença do Pai. Apocalipse, capítulo 14, versículo 13, fala que eles estão na presença de Deus, descansando das suas obras. Então, você não vai ter aflição, não vai ter dor. Apocalipse 14, 13 diz o quê? Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Estão descansando, mas não estão inconscientes, inertes na presença de Deus. Mas Paulo vai dizer: e nós? Se Jesus voltasse hoje à tarde, antes do jogo Palmeiras e Santos, nós que estamos vivos, quem morreu já vem com ele. Nós que estivermos aqui, diz o texto aí, versículo 15: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto nós os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo alguma precederemos os que dormem. Então Jesus já vem com essa turma que morreu, nós jamais precederemos a eles. Nós os que estivermos vivos,
seremos transformados. Transformados. Pensa numa coisa misteriosa. Há dois grupos que estarão presentes na vinda de Cristo: os que dormem, que virão com Ele, e nós, os que estivermos vivos, diz o texto, num piscar de olhos, num abrir e fechar de olhos, nós seremos o quê? Transformados. Transformados. E eu espero, a minha expectativa é que eu venha mais bonito. Você não pensa nisso, não? Porque você vai receber o corpo ressurreto, o corpo de Cristo. Eu penso que não vai ter essa barriga. Eu acho que não. Você acha que você vai ter? Porque ele diz aqui, há uma sequência do pensamento de Paulo. Diz o texto: dois grupos de crentes na volta do Senhor: os que estão vivos e os que já morreram. Duas situações. Os que já morreram ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos terão seus corpos o quê? Transformados. Uma certeza Paulo coloca aqui, é que os crentes que estiverem vivos jamais precederão os que já morreram na sua ressurreição. Isso posto, Paulo então vai descrever como será a vinda do Senhor. Versículo 16. Vamos ler juntos? O que diz? Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, aqui Paulo vai colocar alguns detalhes. Primeiro, Cristo virá de forma majestosa. Ele mesmo dará a palavra de ordem. Essa palavra é uma palavra gritada. Abra sua Bíblia lá em João 5:25. Evangelho de João 5:25. O que diz lá a palavra de Deus? João 5:25. Vamos ler bem forte o que diz? Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Então, haverá um grito. Esse grito procederá da boca de Jesus. Segunda coisa, com a voz do arcanjo e o sonido da trombeta, os crentes sobreviventes serão transformados num piscar de olhos. Vamos para 1 Coríntios 15, por favor. 1 Coríntios 15, versículo 52. Vamos ler bem forte? 1 Coríntios 15, 52. Vamos lá? Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos o quê? Transformados. Bênção pura. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Jesus também, diz o texto, descerá dos céus. Ele descerá pessoalmente. Ele descerá gloriosamente. Ele descerá triunfantemente. Ele descerá como juiz. O ato contínuo da segunda vinda, está lá em Apocalipse, se chama o juízo final. O que eu acho interessante, está aí no versículo 17. Vamos ler bem forte? Depois nós, os vivos, o que ficarmos, seremos arrebatados
juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Eu gosto muito dessa expressão, estaremos para sempre com o Senhor. Eu não sei como é que vai ser esse encontro. A gente canta aqueles hinos muito bonitos, né? Escatológicos. Mas eu não sei se, quando nós formos arrebatados, a gente vai ficar procurando pai, mãe, parente. Como é que vai ser isso? Eu não sei se nós teremos esse mesmo sentimento, porque se eu chegar no céu e não encontrar um filho meu aqui na terra, eu vou ficar muito triste. Mas o céu não é lugar de tristeza. Como é que faz? Diz que lá ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então vai ter um tipo de consolo especial. Já pensou esse marido que lhe deu tanto trabalho aqui na terra? O bicho se converteu na UTI, o desgraçado. Você chega lá, é o primeiro que você vai ver. Castigo, né? Isso aí não é céu. Mas uma coisa, irmãos, que a gente tem que parar para pensar sobre esse assunto, porque está chegando a nossa hora, e a morte não é opcional, e Cristo morreu e ressuscitou justamente para que nós fôssemos salvos, para que nós tivéssemos a vida eterna. Então esse é um assunto que você tem que botar na sua agenda hoje. Se você ainda não tomou uma decisão de render-se ao senhorio de Jesus Cristo, se você ainda com o seu coração você não creu, e com a sua boca você ainda não confessou que Jesus ressuscitou, você precisa fazer isso com urgência. Com urgência. Eu estava conversando hoje cedo sobre esse assunto aqui, porque lá no versículo, no capítulo 5, na continuação, Paulo diz assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Então, ele vem repentinamente, ele vem de forma imprevisível. E veja que quando ele vier, as pessoas estarão dizendo paz, paz, segurança. Quando ele vier, haverá repentina o quê? Destruição. O juízo vem junto. Não vai dar tempo. E aqui tem uma coisa que me consola muito, e Paulo vai dizer no versículo 18 aí, o que ele vai dizer? Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Não é com outras, essas aqui. Nós, irmãos, queria animar você. Nós somos metamorfose ambulante. Como dizia Raul Seixas, né? Da sua época, né? Não? Presta atenção, tudo no mundo está piorando. A coisa só está melhorando para o crente. Guarda isso no seu coração. Por isso que os puritanos, eles diziam que a morte, o dia da morte era um dia glorioso para eles. O salmista não diz: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus? Então, quando o crente
passa também, porque a morte é o que a morte faz é empurrar você para a presença de Deus. A morte empurra você, você cai de pé na presença do Pai. E você vai estar livre de todas as tristezas, todas as tentações, todas as provações. Você estará na presença de Deus, e na presença de Deus há plenitude de alegria, plenitude de felicidade. Mas abra a sua Bíblia lá em 1 João, capítulo 3. E ele diz assim: vede que grande amor, versículo 1, nos tem concedido o Pai. Não é pouco amor não, é grande amor. Nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato o quê? Somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Então nós somos filhos assim, secretos. O mundo conhece, mas nós somos. Mas veja o que ele vai dizer. Lê comigo o versículo 2, bem forte. O que ele diz? Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Olha que coisa fantástica. No versículo 2, ele diz: amados agora. Ele usa um advérbio de tempo, presente. Se amados agora nós somos, é porque antes nós não éramos. Mas Cristo entrou na nossa vida e nós nos tornamos filhos de Deus. E essa é uma expressão do grande amor de Deus. Mas ele diz assim: olha, mas ainda não se manifestou que haveremos o quê? De ser. Nós éramos, nós somos, mas ainda nós o quê? Seremos. Aí é fantástico, porque ele vai dizer: quando ele se manifestar. Quando ele vai se manifestar? Na segunda vinda. Se você e eu, nós estivermos vivos, nós seremos transformados. E nós seremos o quê? Semelhantes a Ele. Aqueles que ressuscitaram também serão semelhantes a Ele, porque terão um corpo como o corpo do Cristo ressurreto. Um corpo tangível. Jesus fala com Tomé: toca aqui, Tomé. Mas um corpo que não está preso ao espaço, tempo, à matéria. Mas diz o texto: haveremos de vê-lo como Ele é. Você já pensou isso? Tem um hino que os crentes gostam de cantar: primeiro quero ver meu Salvador. Antes de ver mamãe na praça, antes de ver meus cunhados, primeiro quero ver meu Salvador. É a primeira pessoa que você vai ver. A Bíblia em Apocalipse capítulo 1 diz que até mesmo aqueles que o traspassaram, todo olho o quê? Verá. Mas esse vê-lo como ele é aqui, irmãos, não é participar da apoteose, é que nós iremos morar com ele. Vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ou seja, Deus quer a nossa presença na casa do nosso Pai. Salmo 23, habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. E ali é que nós vamos conhecê-lo na intimidade. E o nosso passatempo eterno vai ser conhecer Deus, conhecer o Senhor. Esse papo está muito cabeça, não está? Para animar você. Você fica aí fazendo regime, botox para lá, tira daqui, põe ali. Não vai adiantar nada. Você vai receber um corpo 0 bala.
pode ajudar na autoestima, mas você tem que estar preocupado com a sua vida espiritual. Quero que vocês não ignorem esse assunto, para que vocês não vivam como as pessoas que não conhecem esse assunto e vivam sem esperança, com medo de morrer, com medo disso, com medo daquilo. Vamos ficar de pé e vamos ler Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15, bem forte. Vamos ler juntos o que diz a palavra de Deus. Vamos lá? 2, 14 e 15. O que diz? Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Jesus Cristo, ao ressuscitar, ele não somente nos libertou da escravidão do pecado, da morte, de Satanás, mas ele também nos livrou do pavor da morte. Pavor da morte. Então descansa o seu coração. Fica com medo de morrer não, tá? Fica não. Ele veio para nos consolar. E eu falo isso porque nós temos muitos crentes aí enfrentando luta contra câncer. E a gente tem uma agenda tão terrena, tão imediata. E eu diria, e o melhor está por vir. Muito melhor. Paulo diz assim, estar com Cristo é infinitamente melhor. Que Deus console você, que Deus anime você, que nesse dia de Páscoa, de ressurreição, você se lembre que Ele venceu por nós, e a vitória é nossa. Amém?